A gente vai falar de teatro hoje. A gente vai volta a falar de arte, cultura aqui no Estúdio CBN, uma pauta que nos é muito importante. A gente vai falar de ficções. Uma peça que já levou 75 mil pessoas ao teatro no Brasil e em Portugal, em várias cidades, na primeira temporada. Está de volta ao Teatro FAAP, em São Paulo. Montagem é baseada no sucesso Sapiens, do historiador e filósofo israelense Yuval Harari. E um livro que vendeu a beça no mundo inteiro, mais de 20 milhões de exemplares. Harari, você sabe, discute conceitos como Estado e religião. E nesse livro especificamente fala sobre a capacidade humana de imaginar, de criar histórias e de acreditar nelas. No palco, a atriz Vera Holtz faz uma série de personagens ao lado do músico italiano Federico Pupi. Pela peça, Vera ganhou o Prêmio Shell de Melhor Atriz em 2023. A direção de ficções é de Rodrigo Portela. E com Vera Holtz a gente conversa hoje aqui no Estúdio CBN. Seja bem-vinda, Vera. Boa tarde. Bem com vocês, Tatiana. Não estamos ouvindo você. Peraí, agora estamos. Oi, Vera, vou começar de novo. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para vocês. Que bom que vocês estão voltando a falar de cultura. Ai, né? Sim. Necessário, você também? né? Falta de cultura, né? Eu já fui aí algumas vezes, né? Sim. A gente conversou com você no meio da pandemia, quando você fez do seu Instagram algo que nos salvou a sanidade mental, por exemplo. Quero começar do começo, Vera, falar sobre a obra do Harari e a relação que você tem com esse livro. Como é que você teve contato com essa obra e como é que a montagem da peça surgiu? Quando ela foi lançada em 2010, 2011, acho, quando o Harari lançou o livro, o Sapiens, eu fiquei surpreendida com essa ideia realmente das narrativas todas, isso que você estava falando, capacidade que o homem tem de criar leis, religiões, idiomas, nome, de catalogar tudo, dar nome para tudo, né? Inventar tudo essas invenções da humanidade. Então, eu fiquei surpresa com uma obra que aborda isso tudo, a história do Homo sapiens, e eu li o livro, depois dei o livro de presente para muita gente. E falei, vai devagar, é uma obra cabeção, né? Não é um livro fácil, deixa passar o início. E aí eu ia orientando as pessoas para a leitura dessa peça, e para se atentar nessa questão de que se você cria, você descria, né? Você recria, né? Estabelece novos acordos. Então, quando me chamaram para fazer a obra, eu levei um susto. Falei, mas como é que isso vai virar teatro? É impossível virar teatro esse livro. Impossível. Que recorte ele vai tirar do livro? E o Rodrigo Portela foi chamado pela produção. A ideia inicial é do Felipe Heráclito, que depois ele se associa a Natália e Alessandra Reis, que vem com a ideia de ser uma mulher narradora, uma sapiens, né? Um sapiens fêmea, não um sapiens macho. E aí o Rodrigo entra na história sem ter lido o livro. Ele entrou pela ideia da paixão de falar sobre o Homo sapiens. E daí, quando o Rodrigo vem adaptar, o Rodrigo me chama, me convida, ou por acaso eu estava livre, né? E por acaso eu consegui estar com eles. Aceitei de cara, eu falei, vamos fazer, gente, tem que fazer, não sei o que vai dar, não tinha texto, não tinha nada, mas a equipe dessa, o Rodrigo é um diretor muito aclamado, muito, muito especial. E você entrou logo no comecinho e ajudou a conceber isso, é isso? Foi feita para a personalidade da atriz Vera Holtz, né? Certo. A adaptação do Rodrigo ele fez pensando na atriz Vera Holtz. Em você, né? Perfeito, perfeito. Então, tem alguns momentos que o Federico Pupi entra logo, no começo também, ele solicitou que o Federico fosse me conhecer no Rio de Janeiro, em casa, e o Federico foi para a gente fazer alguns improvisos. E ele toca cello, né? E o cello é um instrumento que não briga com a voz humana, é super, né? É um casamento muito, muito bom. E nós começamos a improvisar, então esse número entra no espetáculo, uma conversa entre a música, a música tocada e o canto, música cantada, e aí ele pontua todo o espetáculo. É o nosso diretor musical, então é uma conversa
o tempo todo entre música e palavra. Você citou isso, Vera, e foi algo que me deixou muito curiosa também ao assistir a peça. A gente foi te ver em cena para ter essa conversa. Dona Vera. Dona Vera, atende esse telefone aí que deve ser o seu marido, Dona Vera. Dona Vera. Harari, como você disse, tem obras muito densas, né? Muito complexas, de raciocínio e reflexão que não são maniqueístas, né? Ele pega caminhos bem longos, que exige do leitor, vamos dizer assim. Como é que foi transpor esses pensamentos que não são simples e nem maniqueístas para o palco numa linguagem teatral? Então, isso é Rodrigo, isso é o mérito do Rodrigo. Né? Ele escreveu, ele fez adaptação, nós tivemos colaboradoras, tá? Provocadoras, que sempre de 15 em 15 dias nós chamávamos uma equipe para assistir o que fosse, né? Ou uma leitura, um ensaio aberto, e essas provocadoras, elas iam conduzindo a gente, né? Tá comunicando, não está comunicando. Então, isso foi uma obra feita mesmo num processo colaborativo também, com o Rodrigo. E aí eu acho que quando o Rodrigo coloca o marido, né, como o Fernando está falando, o Harari, a ideia do marido, seu Harari, o marido está enlouquecido porque está lendo o livro e ele não vai entendendo partes do livro. Então, eu acho que isso aproximou muito a obra ao teatro e ao público. Né? Não, tem aqui um jornalista da rádio que acabou de me mandar uma mensagem. Eu quero saber do Harari, se ele tá bem. Que ele também foi ver, o nosso chefe, Ele também foi ver, o Lucas. Ó, tudo começa, Vera... Pois não, tá ótimo, tá bom. Tudo começa com uma reflexão sobre cooperação. Exatamente. Do que se trata? Por que esse começo? Então, e isso daí é a ideia, inclusive você vai perceber no espetáculo todo, né? O sentido de cooperação, porque você vê, tudo é visto, todo mundo que colabora no espetáculo está presente, né, com o seu protagonismo, e essa é uma das que o Rodrigo levou, um dos recortes do Rodrigo, que é a extraordinária capacidade que o homem tem de criar e crer, e de crer coletivamente. A partir da cooperação, dele acreditar numa crença ou numa ordem imaginada, né? E ele, a partir daquilo, ele estabelece essa quantidade de gente que, a partir de uma ideia, de uma crença, todo mundo acredita junto na crença. Por isso que a gente, já de cara, a gente já coloca isso. Nós vamos falar sobre isso, né? Aí tem a brincadeira dos peitos, eu nem falo muito sobre isso, mas vou falar, né? Pode. A ideia do peito, e o peito passa a ser, todo mundo acredita naquilo junto. Então, nós estamos praticando cristãos que nunca se viram, podem rezar junto a memoração, porque todos acreditam na existência de Jesus Cristo. Brasileiros que nunca se conheceram, podem torcer juntos, porque todos acreditam na existência da nação brasileira. Tudo isso é inventado pelo homem, pela humanidade. Então, isso dá cooperação já para facilitar a compreensão aonde a gente está querendo chegar. Tá. Na ideia da cooperação, a gente não dá respostas, né? A gente levanta dúvidas durante a peça toda, né? Uhum. Eu disse no começo que a Vera interpreta uma série de personagens, e foi assim, deste jeito que ela está contando, que ela interpretou um fóssil. Você já tinha interpretado um fóssil na sua longeva e bem-sucedida carreira, Vera Holtz? E olha, eu brigo com o fóssil o tempo inteiro. Até hoje eu brigo com o fóssil. O fóssil inicialmente foi concebido para estar sentado. E ele era uma conversa entre o fóssil e um dos textos que eu fiz, que era o Happy Days, do Beck. Então o fóssil foi concebido sentado. Ele não se mexia. Era a ideia do Dias Felizes, em que a personagem vai se enterrando até o pescoço. Então, ele não existia nada além disso. Aí o fóssil acabou tendo corpo. Então, é uma briga. Eu nunca tinha feito a ideia desse fóssil mal-humorado, muito entristecido, rancoroso. Sozinho, lá há tanto tempo, né? Já está, coitado, já está esfarelando, os ossos estão esfarelando e ninguém lembra que ele também é um humano. Porque quem dá nome a tudo
É um homem. E como os Homo sapiens não querem saber dele, porque ele sabe toda a história do Homo sapiens, que na realidade a origem do Homo sapiens não é nada. Ele também comia os restos deixados pelos leões, isso depois das hienas. Então ele acha que ele fica rancoroso com o Homo sapiens, que ele quer ter nome. Ele acha que se ele não tem um nome nem identidade, não é nada, ele não é nada. Ele não tem por que existir. Pobre fóssil. É a tristeza do fóssil, coitadinho. Vera, como você disse, é um espetáculo para fazer o público pensar. Tem uma frase que me chamou muito a atenção e foi motivo de uma discussão bem interessante, eu e minha companheira, depois de assistir ao espetáculo, que é o seguinte: eu sou metade meu DNA, metade minhas escolhas. É achei demais isso. Você pode explicar melhor? Fernando, isso é excelente, porque eu tinha uma atriz, a Mariana Gimenez, ela falou, pode falar que sou eu. Mariana teve a mesma questão. Jura? A Mariana falou, você falou, eu sou metade DNA, metade minhas escolhas. Vera, eu já parei ali. Eu falei, mas Mariana, isso tem 3 minutos de peça. Exato, exato. Imagina bem que no ela começo. sofreu depois. Eu falei, você já começou a refletir aí, né? Porque eu falei, mas eu nunca tinha pensado nisso. Que eu sou metade herdada, né? Metade DNA, e metade eu que escolho tudo, né? Tudo foi inventado, foi escolhido por mim. Então, esse sistema de crenças, tudo, né, foi sendo inventado. Eu falo assim, eu sou um caminho sem volta. Falo também que eu sou uma mistura, né, de moléculas e células e tudo trabalhando ao mesmo tempo, se reproduzindo, morrendo, nascendo, morrendo. E essa reflexão que você falou é isso. Eu acho interessantíssimo, porque é a segunda pessoa que se declara, isso. Pode falar que fui eu, Vera. Falei, então, Mariana, agora é você e Fernando Andrade. Adorei. Pensem nisso, gente. Somos metade DNA, metade nossas escolhas. Muito legal. O Michel diria que é tudo culpa da cultura, né? Eu acho. Ô, Vera... Né? Hã? A cultura é uma invenção também, né? Também, sem dúvida nenhuma. E a gente escolhe também, né? Muito sem saber o que está escolhendo, mas né? Vai tudo sendo inventado. É sensacional quando você abre e alinha com essa ideia das invenções, das narrativas, capacidade extraordinária do homem, né? E você fala, nossa, isso é uma crença. Nossa, isso é uma crença obstrutiva, uma crença transparente, né? E é sensacional. E é muito louco, porque sem essas crenças também, a gente não conheceria o mundo como a gente conhece hoje. Por exemplo, estados organizados, nações, a democracia, o sistema democrático, por exemplo, não existiria, né? Não, nada disso. Vai montando tudo. Tudo. Leis, a religião, leis, tudo, né? Até o nosso comportamento moral, né? Inventar história sobre tudo isso. Perfeito. Né? Quando ele começa, eu até falo lá, quando ele começa, os homens iniciam, né, a construção das cidades e dos impérios, eles já inventam histórias sobre deuses, leis, né, religiões, para sustentar a soberania desses estados todos, né? Que é uma cena que eu faço conversando com todo mundo, né? E um fica meio sem entender, outro entende demais porque lê o livro, outro fica confuso. Então, fica uma discussão ali também das escolhas, né? Cada um e acredita numa narrativa. Muito legal. Ô Vera, quero saber um pouco da sua preparação para fazer essa personagem, que é uma personagem que, aliás, essas personagens, né? Porque a gente está falando aqui de várias personagens que você interpreta. 1h30 no palco, dando texto, e rolando pra cá, rolando pra lá, dando uma puladinha pra cá, uma puladinha pra lá e cantando. É bonito de ver. Como é que você se preparou pra fazer esse espetáculo? No sentido físico mesmo, voz, corpo. A gente foi protegida desde o início, tá? Nós tivemos o Tony Rodrigues, que é o nosso preparador. O Tony se você pegar assim, no Rio de Janeiro, ano passado tinha não sei quantas peças em cartaz, o Tony estava presente em quase todas as peças. Então, ele, além de ser um grande preparador, bailarino também, atuante, e dá aula para a gente. Então, ele é um cuidador, né? Ele cuida do elenco, ele cuida da equipe toda, ele manda aulas para a gente fazer essa aula antes dos espetáculos. Chegamos 2 horas antes
Então, o preparo já teve. Jorginho Maia fez preparo de voz, depois eu fui na Babaia, e quando eu estava em Belo Horizonte, a Jaque, ela também cuida de mim agora no final, quando eu já tive um problema, e a Jaqueline Priston. Então, nós estamos sempre protegida, tanto na voz quanto no corpo, o tempo todo. Tem que ter um preparo, tá? Imagina. E agora, com a Jaqueline Priston, agora eu preparo a voz, acordo, preparo a voz. Durante o dia eu faço mais um pouquinho. Antes de entrar em cena, e quando acaba o espetáculo, a volta calma da corda vocal. Ah, tem o pós. Tem o pós, sabe? É super, ainda mais vocês que usam bastante a voz, né? É muito interessante o estudo da voz, do nosso aparelho, né? E o cuidado com ele. Então, agora eu já estou nessa outra orientação. Mas o tempo todo eu fui cuidada, alimentação, descanso, tá? É uma obra que exige muito de mim no final de semana. Eu fazia de quinta a domingo, agora eu faço sexta, sábado, domingo. Então, normalmente, na véspera eu já está tudo blindado, já não faço mais nada. Fico quietinha, descanso, durmo e me preparo para fazer a obra única. Sim. Cada dia é uma obra única. Isso é o legal do teatro, né? É senso. Agora, Vera, tem uma coisa interessante, porque assim, é uma peça aberta, tá todo mundo no palco. Quem cuida do cenário tá ali, tem um ponto te acompanhando ali, lendo o seu texto junto com você, e a gente vê tudo, né? Por que essa escolha? Essa é a ideia da cooperação, tá? Perfeito. Ah, que demais. Pratica a cooperação. No final entra o coletivo todo agradecendo, entendeu? E é uma coisa que a gente usa o nós, né? Quando eu falo eu até fico sem graça, né? Minha peça, não é nada disso, nossa peça, né? Isso é um exercício quase diário, né? De você tirar essa ideia do teatro, uma pessoa ser o centro de tudo, não tem como, não faz teatro sozinho. Então, nós temos uma equipe e cada um assume seu protagonismo na sua função. Então, falamos sobre isso, praticamos isso também. Legal. Aí a opção tira tudo e está todo mundo ali, todo mundo agradece, é uma obra feita não só com a equipe dentro do palco, né, a turma envolvida com o espetáculo, mas quem assiste também completa. Eu chamo de dramaturgia do público. Cada dia é um público diferente. Ninguém acredita. Verdade. Ô Vera, por falar nisso, você estava sem fazer teatro há um tempão, né? Há uns 10 anos. Como é que foi essa volta para você? Eu tive que entender que instrumento era esse que estava tendo. Eu vou fazer 72 anos, né? Então, eu tinha feito durante muito tempo já uma atividade em audiovisual, né? Na televisão, que você é uma outra forma, é um outro tipo de como é que fala, de uso do instrumento, o instrumento corpo do ator. Do corpo do ator, né? Então, aí eu tive que entender, que aprender isso tudo, reaprender isso tudo. Qual é o tempo de descanso? Como é que é o limite da minha voz, até onde eu consigo com a minha voz, até onde eu não consigo, né? O caminhar, o deitar, levantar, porque eu faço tudo isso em cena, né? Tudo a ver que o Tony Rodrigues que me ensina, senta bem pertinho da cadeira, aí você só abaixa, levanta, gira, põe o pé, tudo trabalhado, né? Então, esse reaprender a tocar um instrumento que foi a grande surpresa. E muito bom. Muito bom. Estou até hoje entendendo, aprendendo. E já realmente... voltou num monólogo, como eu disse, 1h30 só de texto. Eu morro de curiosidade para saber de atores se eles têm algum tipo de processo ou de técnica para decorar texto, para entender texto, para interpretar texto e depois para dar o texto. Não, sim, tem. Me conta a sua. Não, eu normalmente tenho que é importante você dominar o texto. Para você fazer um processo de memorizar, não vou falar do Estrangeiro, tá? Porque o Estrangeiro é a peça do Guilherme, né? Que ele estreou. Mas eu vou falar, no Ficções é diferente, que é uma obra poética, filosófica e é uma obra científica. Eu não tenho como mudar um verbo científico, tá? Então, é o outro tipo de memorização. Por isso que o ponto entrou, tá? Nós estreamos essa obra com 40 dias. Com 40 dias. Um texto que não é o texto emocional, o texto de dramaturgia, né? Então, eu tinha que repetir.
Você repete o texto de manhã à noite. Levanta de manhã, passa o texto. À noite ele passa o texto. Passa o texto, levanta. Aí passa o texto com ação. Nós só pontuamos as personagens, né? Então não tenho como apoiar em personagens. Falei, agora eu sou um aço, mas eu continuo sendo eu mesma, né? Acredito que eu sou um aço, tá, gente? Agora eu sou o trigo, mas eu continuo sendo eu mesma. Mas eu sou o trigo, um pouco mais cínico, algumas pontuações que, né, que me facilitam. E olha, todo dia na quinta-feira ou na sexta, nós passamos o espetáculo. Até a agora. semana. Não tem jogo ganho em teatro. É sempre um jogo novo a começar, a jogar o play. Não tem esse negócio, tá tranquilo, não tem tranquilo. Vamos lá, reverencia o teatro, agradece, vamos, né? Faz a rodinha, né? A gente faz a rodinha, que a gente chama, né? Que é a oração que todo mundo faz junto antes de começar a peça. E, ó, é um dia novo, tô aqui, vamos... Grita um merda bem alto e vai. Ah, merda, um monte de merda. A gente nem grita um monte de merda e vai. Passa pelo limbo, né? Que é aquelas horinhas antes de começar, né? O espetáculo, tá tudo pronto. Mas não dá o terceiro sinal. É o limbo que a gente Muito fala. legal. Eu vou mudar de plataforma agora. Como a Tati falou, durante a pandemia a gente conversou com você aqui e você nos ofereceu uma sanidade durante a pandemia, dando pra gente muita arte, com imagens, com performance no seu Instagram. Por quais transformações, Vera, quais transformações artísticas você percebe que passou da pandemia para cá? Muita coisa, muita coisa. Eu acho que mais é autonomia, né? Criação, você fica autônomo para criar. Porque até então eu vinha fazendo trabalhos convidadas para, né? Convidadas para isso, convidadas para aquilo, dirigir algo, dirigir aquilo, né? E daí vem o desafio da direção, que é um desafio à parte, o desafio de você, né, participar de uma novela, 8 meses, um ano, né? Né, com a equipe tal, X, não sei o quê. Então, isso era convidada para. A partir já da pandemia, a sensação que eu tinha que a gente tinha descido do trem-bala, né? Falou, parou o trem, desce. Aí você desce assustado, não sabe como é que se pisa ainda naquele terreno novo, né? E como sentir, né, aquele calor, né? As sensações novamente. E isso, essa eu acho que foi a grande... Né, os sentidos voltam a vibrar de outra forma, né? Porque você te deixa num estado de criação diferente, né? Tem autonomia para criar. E no caso do Instagram, foi esse lugar, era um território, um site específico, da Vera Holt, lá da Vera Viral, né? Como eles chamam a Vera Viral, e é onde a gente tem ideia, produz, o Renato vem, fotografa, que é um arquiteto meu amigo, não, né? Daí o Evaldo colocava o conceito, demorava horas, né, a gente discutindo qual é que vai ser a frase, né, o nome que a gente vai naquele projeto, e o Marcos Froner, ele que publicava para mim, porque eu tinha pavor de publicar, né. A primeira vez que eu publiquei sozinha foi quando eu fiz homenagem à Julieta, a palhaça que teve um fim trágico, né, mas foi a primeira vez que a gente nem colocou o nome, só fez para ela mesmo, né? E ali eu não fiz mais nada porque eu estava viajando com a peça, fiquei em Portugal há muito tempo, e não que a gente não tenha as ideias, mas a gente não está conseguindo parar para produzir, porque nós fazemos aqui nessa parede mesmo, né? Exatamente, é o esse fundo. cenário aí, dona Vera. Conheço. É esse lugar aqui, de foto, minhas fotos são feitas num telemóvel, não tem grande resolução. Aí o cara, eles estavam querendo consertar, né, esse negócio. Eu falei, não, gente. Não, é a cara a cara estética do que você faz no Instagram. A estética, tudo é assim, é o espontâneo, né? Muito agora legal. E é muito legal, né? Criar a partir de algo espontâneo e depois pensar naquilo como jeito de dar forma, cara, sentido, significado. Né? Que belo exercício artístico. Vem a ideia, às vezes eu sonho, às vezes vem pronta aí. Para onde vai melhor? Como é que vai ser o melhor olhar, né? Que legal. Muito legal. Ô Vera, você disse que vai fazer 72 anos e eu já li alguma coisa sua falando sobre o marco dos 70 anos. Eu posso imaginar que assim como 70, assim como 30, assim como 40, pelos quais eu já passei,
o 70 seja um marco, mas não imediatamente no dia seguinte você acorda e fala: nossa, tenho 70 anos, estou muito diferente. Mas eu queria te ouvir sobre fazer 70 anos. Mudou de alguma maneira? Ou você percebeu ao fazer 70 anos que mudou de alguma maneira a sua percepção das coisas, da vida e, sobretudo, do seu ofício? Tatiana, eu acho que os 70 começa aos 7, né? Você, na realidade, começa a se preparar muito pequenininho para a longevidade. A minha família é longeva. Então, desde muito pequenininha, eu convivi com pessoas longevas. Por isso que eu digo que aos 7 eu já sentava numa mesa com pessoas de 70. Então, o respeito por elas começaram muito cedo. Então, isso tudo sempre teve dentro de mim. Nunca tive uma questão com relação ao passar do tempo, né? À idade, porque isso tudo foi sendo trabalhado através da memória das minhas tias, dos meus tios, dos meus avós, né? Como algo natural. Algo da natural da vida. Então, para mim, os 77 é a mesma idade e é tratado sempre com a minha posição. Quando você chega aos 70, você tem essa miríade, essa quantidade de entidades todas que te fizeram, né? Aí você vê a testa do seu pai, você vê a mão da sua mãe, a batata da perna, não sei de quem, você começa a ver as suas partes todas dessas pessoas todas que te fizeram. Então, não é de uma hora para outra, ela vem sendo um tear lindo de vida, né? Múltiplo, colorido, e aí realmente tem um negócio que eu acho muito bonitinho, é o tal de aprender a dizer não. Isso é uma libertação, deve ser, hein, Vera? Pois é, outro dia eu estava vendo mandaram para mim um vídeo, mas eu não sei de quem é, eu fiquei pesquisando. Ele fala da vitamina N. Eu já pesquisei o nome dele em tudo quanto é lugar, mas não acho no Instagram. E eu peço licença, da vitamina N, de aprender a negação, a dizer não. O que é que isso trouxe para você? Acho que abriu um espaço maior para mim, né? Você abre um espaço maior, porque nem tudo eu posso acompanhar. Tem coisas que eu não aceito, não porque eu não quero fazer, mas porque eu não vou poder acompanhar, sabe? Eu não consigo me chamam para fazer uma coisa. Eu falei, sim, mas eu quero fazer a coisa antes, durante e depois. Eu quero assistir o que eu for fazer, mesmo que seja uma participação pequena. Eu quero poder estar numa estreia, eu posso poder comentar depois, sair para comemorar, né? Todo aquele processo todo do trabalho, o que é um trabalho artístico, né? Tá então, inteira nos trabalhos. Está inteira, aqui e agora. É isso, eu estar aqui e agora, por isso que eu preciso abrir espaço para essa energia que eu tenho nessa fase da minha vida. Muito bonito te ouvir, muito bonito te ouvir. Bom, já tem ouvinte lamentando aqui que não está encontrando ingresso porque está concorrida a peça. Até quando você fica em cartaz com ficções em São Paulo e depois para onde vocês vão? Você, a sua turma e a peça. Vocês, né? Tem para no plural. O coletivo está ficando em cartaz até dia 28 de julho, na FAAP, toda sexta, sábado e domingo. Aí nós seguimos uma viagem pelo Nordeste. A gente começa por Salvador e vai para várias capitais, tá? Então a gente tem trabalho este ano todo, está todo pautado, voltando provavelmente em alguns lugares, mas já está quase tudo pautado. Tá bom, e depois disso, planos? Não, o ano que vem a gente avança um pouco. Eu tinha muita vontade de levar o espetáculo para Angola e Moçambique. Que legal! Tá tendo até um espetáculo, um festival lusófono aqui, que eu vi um espetáculo lindo lá, que é o do Ondjak. Uma obra linda, uma mistura de piano, era um piano, um ilustrador digital e ele escrevendo a poesia dele no Sesc aqui no Teatro Raul Cortez. Então, eu estava conversando com eles, né? E esse festival tem obras de Moçambique, de Angola e mais algumas obras. Então, isso é um projeto já que a gente está trabalhando. Já fomos a Portugal, nós já temos, né? O nosso cenário ficou lá em Portugal, porque é a produção do Plano 6, e eles fizeram a pedra nossa lá nosso cenário em Portugal, né? Então, nós temos planos aí para mais um tempo. É uma obra longeva para mim, ficções, né? Eu quero fazer ela por um tempo. Lindo. E depois eu vejo o que pode
acontecer. Depois é depois, né? A inteireza do agora é isso aí, né, Vera? É o aqui e agora. O aqui e agora, né? Muito bom te ouvir falar, muito, muito bom. Vera Holtz, atriz, está no palco do Teatro FAP até o fim de julho, com ficções, baseada no livro Sapiens, do historiador e filósofo israelense Yuval Harari. Vera, sempre bom te receber aqui no Estúdio CBN, venha sempre. Ótima temporada de ficções para você, um beijão. Beijo, amores, beijo. Obrigado.